Meu nome é Givaldo Gomes Duarte, estou fazendo um podcast sobre gênero gramatical neutro, né? Vamos começar logo falando sobre esse assunto. Vamos começar lá do início, né? Digamos, a língua portuguesa vem do latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Na passagem do latim para o português, o que era neutro se tornou masculino. Exemplo, logo quando eu digo boa noite a todos, eu já estou incluindo todas. Porque o masculino, em nossa língua, faz o papel do feminino também, do neutro. De tudo isso, né? De tudo isso. Aí alguém vai dizer, é machismo da língua. Isso é regra. É a pessoa que acha machismo em tudo. Por isso, quando uma pessoa diz boa noite a todos e a todas, essa pessoa está sendo redundante. Está sendo redundante. E quando a pessoa diz boa noite a todos, a todas e a todes, né? Todes com E, todes com X, essa pessoa está sendo mais redundante ainda. Esse é meu primeiro argumento, meu ponto de vista, né? Meu segundo argumento dizem que o dialeto não binário existe para que as pessoas sejam incluídas, né? Deram até um nome a esse pronome neutro de um grupo social dividiu o português em binário e não binário. Grupo social. Mas na verdade dizem que é para incluir. Mas na minha opinião, eu acho que é para excluir. Né? É para excluir. Porque, ó, veja, na verdade eles excluem as pessoas. Por que eles excluem? Eles excluem quem tem dislexia. Imagina uma criança que está na escola, lá no processo dela lá, de alfabetização e tal, e etc., tendo que aprender paralelamente um outro modo de escrever e um outro modo de falar. Por isso que eu digo que esse pronome neutro ele exclui, não inclui. Porque já tem dificuldade de falar, já tem dificuldade com a língua, né? Então a criança já tem todas essas dificuldades. Aí aparece o TODS com E, TODS com X, né? Então eu acho que em vez de incluir, como se diz, eles ficam dizendo que é para incluir. Eu acho que está excluindo. Esse é o meu argumento, meu ponto de vista, né? Os cegos também exclui também os que têm deficiência visual, cego, né? Fazem uso de software de leitura, e aí esses softwares deveriam ser atualizados para poder ser usados, né? Então, as crianças na fase de alfabetização, os com deficiência visuais, os surdos que fazem compreensão com a linguagem labial. Imagine entender TODS com E, TODS com X. Porque a compreensão de tudo é diferente. De tudo. TODS. Tudo isso vai trazer mais dificuldade. Eu acho que em vez de incluir, está excluindo. Não é? Resumindo, excluir os dislexos, os surdos, os com deficiências visuais. Uma parcela da sociedade enorme, majoritária, que vê tudo isso como uma grande bobagem. Também, né? Aqui no Brasil, a gente vê muito isso. Uma grande parcela não concorda. Eu sou um deles que pertence a esse grupo, essa grande parcela, a maioria que acha que não deve haver essas mudanças aí, porque é redundante. Quando o português fala bom dia a todos, já está incluindo masculino e feminino e etc. Aqui a gente tem a academia, aqui nós temos a academia de letras. Diferentemente na França, tem a academia de infância, ESC, que é um órgão que tem a mesma função. Lá eles se pronunciaram, né? Abre aspas, que se trata de uma aberração linguística. Lá eles têm como aberração linguística na França. Eu sei que todo mundo tem direito de levantar essa bandeira de mudança, quer espaço, quer o lugar da fala,
A língua. Agora, quando a língua tiver que mudar, ela vai mudar. Agora, não artificialmente. Essas mudanças têm que vir naturalmente, como a língua tem sempre mudado ao longo dos anos, pela necessidade, porque a língua é mutável, a língua é ciência, né? Então o ministro da Educação da França proibiu o uso do dialeto binário nas escolas e nas faculdades. E isso deveria ocorrer aqui. Na minha opinião, eu entendo que isso é uma forma de eu defender a minha língua, o meu idioma. Eu sei que estamos no Brasil, é diferente. E assim, pode até haver uma ideia de ditadura, como a turma sempre fala, né? A opinião que a gente quer e que o desejo e que a forma binária conviva com a norma culta, né? Que possa conviver. Agora, com essas mudanças tão artificiais, eu acho que essas mudanças elas têm que vir naturalmente, com o decorrer da necessidade, né? Como já houve ao longo da história na nossa língua portuguesa. Eu sei que isso é moderno, é bonitinho, mas no final de tudo, a gente caminha para uma exclusão paulatina do nosso idioma, da norma culta, né? Caminha para uma desvalorização da norma culta. A gente vê no Canadá, a pessoa pode ir preso se não usar um tratamento correto com outras pessoas, né? Incrível isso. É um absurdo lá, eu discordo. Não pode ser tão exigente, tão exagerado assim, né? Tudo bem. Mas que a forma culta possa dialogar com a forma normal, com a forma popular, digamos assim, né? Que a língua possa evoluir, agora não dessa forma artificial, como eu já te falei. Essa é a minha opinião, né? Existe uma coisa chamada língua portuguesa, né? Padrão, que é a parte técnica, que é a parte do estudo da língua, certo? E existe uma coisa social, entendeu? Então tem que ser tudo naturalmente, não com essa de goela abaixo, artificial. Vamos esperar que a língua tenha o seu desenvolvimento natural ao longo dos anos. Isso sim. Existe essa linguagem falada nesses grupos. E existe o estudo da língua da norma padrão. Quando falo de estudo da norma padrão, falo da linguagem, falo da linguística, né? Tem gente que esquece que a língua é uma ciência. Sendo ciência, existem pessoas que estudam a língua. Assim como a física é uma ciência, a química, a linguística também é uma ciência. As línguas também são ciência. E esse estudo também tem um estudo dela, né? Um estudo linguístico. É uma ciência. Nós temos a língua de hoje formada por uma estrutura de anos, né? Então, se eu falar da construção da língua portuguesa, a língua portuguesa nasceu lá na região da Itália. Tinha o latim vulgar, o latim nobre, culto. O vulgar era o que o povo falava, o latim culto eram os nobres que falavam, os que tinham acesso aos estudos. Depois veio o galego português, surgiu no sul da França, né? No galego português surgiram três línguas, né? O francês, o espanhol e o português. O português chegou no Brasil através dos portugueses, naturalmente. Juntou com o Guarani, dos índios, depois com os africanos, no lance da escravidão, no período da escravidão, né? Todas essas misturas fez a língua portuguesa acontecer, entendeu? Então, ao longo da história, houve uma história, a mudança foi paulatinamente, não como querem fazer agora, né? E criar essa língua. Eu acho que estão criando uma linguagem até artificial, uma linguagem artificial, e querem colocar a pulso. E em ciência, na linguística, as coisas não acontecem assim. Tem que ser ao longo do tempo, pela necessidade dos grupos falantes. Quando a gente fala da linguagem neutra, que é falada por um grupo social, é válido toda essa luta,
E precisa ser validada a voz desses grupos sociais, né? Tá ok? Mas eu não posso falar assim, olha, vamos enfiar de goela abaixo isso aqui de uma forma artificial. Artificialmente não funciona, né? A língua vai se transformar de forma orgânica, até que chegue aqui de forma orgânica. Já essa linguagem aqui, a neutra, ela é uma linguagem artificial, né? Como eu já te falei, estou sendo repetitivo, a gente não pode mudar a estrutura da língua. Essa estrutura é a gramática, é a norma padrão que fez e faz a parte de toda a história, né? Que foi contada até agora, ao longo desses anos. A linguagem artificial não vai acontecer agora. Se for no futuro, de forma gradativa, pode acontecer essas mudanças, né? Na hora da prova do Enem, você não poderá responder com linguagem neutra. Terá que responder com a norma padrão, a norma culta. Não é isso? Então esse foi meu podcast, viu? Fiz um resumo total de língua neutra, né? Fui muito sucinto nas minhas palavras, mas esse é o meu argumento, essa é a minha opinião, e é lógico que existe vários grupos sociais falando de diversas formas, e a maioria que vai vencer, a maioria que escolher as palavras, não importa, a mudança no português vai acontecer, e ele vai escolher o padrão, vai tentar padronizar. Padrão é o quê? É como a maioria fala, e não a minoria. Então a maioria é quem vence. Geralmente as palavras, há uma mudança quando a maioria começa a usar, e a maioria é que fica. Valeu, obrigado. E esse foi meu podcast falando sobre a linguagem neutra. Valeu, obrigado.